Hallo, hallo Leute, guten Dienstag. Hoje é dia de alemão. Terça-feira é dia de alemão, sim, porque todo dia é dia de alemão. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Alguém me pediu essa aula e eu já não me lembro quem, então peço desculpas aí por não estar citando o seu nome. Mas essa é uma aula bem legal para os iniciantes, que é o tal do como identificar o sujeito. O sujeito em alemão ele é especialmente importante, se é assim, se é que eu posso dizer isso. É claro que o sujeito é importante em toda a língua, mas o alemão ele tem um negócio, gente, que é o seguinte: o fato de que o sujeito nem sempre está antes do verbo, né? Então, ó, vamos falar do que é o sujeito. O sujeito é quem faz a ação, certo? O sujeito é quem faz a ação. Então, eu digo assim: eu como carne, quem que é o sujeito? Eu. Fulana e Beltrana vão ao shopping, quem que é o sujeito? Fulana e Beltrana. Por quê? Porque quem vai ao shopping? Não precisa ser gente, pode ser coisa também, né? A garrafa está vazia. Quem tá vazia? A garrafa. Ou o que tá vazio? A garrafa. Que mais? A comida está pronta. Quem tá pronta? A comida. Carlos e Mário e você vão ao shopping. Quem são essas pessoas? Carlos, Mário, você, certo? Então, o sujeito é esse. Só que em português o negócio é o seguinte: o sujeito vem sempre antes do verbo, na verdade. Eu posso falar assim: amanhã eu vou ao shopping. Eu tá antes do verbo. É, Independente se eu tiver outra coisa antes do sujeito, depois vem o sujeito, depois vem o verbo. Então, uma frase normal em português seria: eu tomo água. Eu tomo água. Ou, vamos manter o eu vou ao shopping. Eu vou ao shopping. Se eu quiser colocar alguma coisa antes, falar amanhã eu vou ao shopping, eu coloco o amanhã, o eu continua, passa para depois do amanhã e o vou tá lá depois do eu, né? Se eu falo todo dia eu vou ao shopping, mesma coisa. Se eu falo frequentemente eu vou ao shopping, mesma coisa. O sujeito, esse eu tá sempre antes do verbo. Vai acontecer alguma variação aí, raramente, mesmo na língua oral ou na língua escrita, no caso de a gente ter aí um poema, um texto literário, mas a ordem normal do português é sujeito e verbo. E aí esse que é o problema do alemão, porque o alemão não é assim. No alemão, você tem o verbo fixo na segunda posição, ou seja, a segunda coisa que vai vir vai ser sempre o verbo. Mas não necessariamente antes do verbo tem o sujeito. E aí já vem a minha primeira questão. Se você quer achar o verbo, o sujeito na sua frase, você vai procurar normalmente ou antes do verbo ou depois. Então, muita atenção, tá? Essa é uma diferença essencial em relação ao português. O sujeito do alemão pode vir tanto antes quanto depois do verbo. Então, não é, tá ali antes do verbo é o sujeito. Aí você erra, aí você cai na pegadinha do alemão. Não pode ou antes ou depois. Então você tem que analisar a sua frase para entender se o verbo vem, se o sujeito vem antes ou depois. Existem algumas questões importantes, como o artigo e tal, mas eu não vou entrar nessa questão aqui agora de nominativo, acusativo, dativo, genitivo, que são os casos em alemão, porque isso vai complicar um pouco aqui para os iniciantes do zero. Eu quero começar a te ensinar como identificar se o sujeito está antes ou depois do verbo de uma maneira muito simples, analisando o próprio verbo. Isso já vai ajudar bastante. Então, como assim? Se o sujeito não necessariamente vem antes, se ele pode vir ou antes ou depois do verbo, eu tenho que conhecer muito bem a conjugação verbal para eu não me confundir de sujeitos. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar o verbo machen, que é um verbo bem tranquilo de conjugar, e vamos ver a conjugação do verbo machen. Machen significa fazer. Eu tiro o en, sobra mar, mar. Então pego o machen, tiro o en, sobra mar. É assim que eu vou conjugar todo o verbo, tá? É assim que eu vou conjugar todo o verbo. Eu vou pegar o verbo, tirar o en, o que sobra é a raiz, mar. A essa raiz eu vou colocar o finalzinho referente a cada pessoa. Se você reparar, é a mesma coisa que eu faço em português. Olha lá o verbo beber. Beber. Como é que eu conjugo o verbo beber? Eu tiro o ER do final e sobra beb. E esse bebo eu coloco o finalzinho de cada pessoa. Se for eu, vai ser eu bebo. Então eu coloco um O no final. Se for tu, vai ser tu bebes. Então eu coloco um ES no final, certo? Você bebe. Eu coloco um E no final. Ou seja, de acordo com a pessoa, eu coloco o finalzinho do verbo. Em alemão é a mesma coisa. Eu pego aquela raiz, que é aquilo que eu tiro o EN, sobrou o mar. E pro ich, eu coloco o E. Ich mache. Eu faço. Pro du, que é o você informal, eu coloco o ST. Você faz, du machst. Ele ou ela, em alemão, é as IEs, que vai ser ele ou ela, eu vou colocar um T. Então vai ficar macht.
macht. Nós vai ser com EN, machen. Ah, fica igual ao infinitivo? Sim, fica igual ao infinitivo. Eu coloco EN. Então, nós fazemos via machen. Vocês fazem, ihr macht. Vocês fazem, ihr macht. Eles fazem, ou elas fazem, sie machen, também com EN. Eles ou ela é sie, tá? Sie machen, com EN. E o você formal é o sie com letra maiúscula, também vai ser machen. Então você percebe o quê? Que a conjugação vai te ajudar a descobrir quem é o sujeito. Porque o sujeito é quem manda na conjugação do verbo. Por exemplo, vamos para um primeiro exemplo em alemão para ficar mais fácil. Die Frau sieht die Kinder. Die Frau sieht die Kinder. O verbo aqui está no meio, é o verbo sieht, que significa, né, ver. Está conjugado. O que ele tem de conjugação nele? Gente, ele tem um T no final. Então, o sujeito dele ou vai ser es, ele ou ela, ou vai ser vocês, ia. Sacou? Então, o sujeito dele ou vai ser alguma palavra que pode ser substituído por es, ou ele ou ela, ou vai ser o ia, que significa vocês. Então, eu analisei o verbo, tem um T no final, eu sei que o sujeito dele, quem manda nele, só pode ser es ou ia. Ah, mas aqui não tem es nem ia. Não tem. Mas qual palavra aqui corresponde? Por exemplo, a primeira palavra é die Frau. Tá antes do verbo, né? Die Frau. Eu posso substituir die Frau pelo quê? Die Frau significa mulher. Eu posso substituir por ela, certo? A mulher, ela. O homem, ele. Beleza. Ela. Ela corresponde a alguma dessas pessoas que a gente falou anteriormente? Corresponde. É as ies. É as ies, não é ele ou ela? É. Então, provavelmente, die Frau vai ser meu sujeito. Por quê? Porque o verbo está conjugado de acordo com o sujeito. Então, a mulher vê. Mas só por desencargo de consciência vão analisar die Kinder. Die Kinder são as crianças, é plural. As crianças, plural. Com o que eu posso substituir as crianças? Elas, plural. O elas, plural, é o último zi lá da minha tabelinha ali de cima. Tá? É o último zi. Que o final é machen, né? O último zi lá que tem final machen com en é o eles ou elas. Ou seja, se as crianças é que estivessem vendo alguma coisa, tá? Se as crianças é que estivessem vendo alguma coisa, esse verbo teria que ter sido conjugado de maneira diferente. Mas não. Die Frau sieht die Kinder significa a mulher vê as crianças. Porque o verbo está conjugado de acordo com sie, singular, a mulher. Então, ela vê as crianças, a mulher vê as crianças. Sieht, como T no final. Fechou. E se a frase fosse Die Kinder sieht die Frau? Die Kinder sieht die Frau. E agora? Os desavisados vão falar assim, as crianças veem a mulher, Lud, tá claro, as crianças estão veem a mulher. Eu vou falar, não, você tá totalmente enganado. Por quê? Por que você tá totalmente enganado? Porque eu sei que o sujeito em alemão pode vir ou antes ou depois do verbo. Não é como em português, que o sujeito tem que vir antes. Então pode ser que o sujeito seja aquilo que está depois do verbo. Então eu tenho que analisar esse verbo. E ao analisar esse verbo, eu percebo que meu sieht tem um T. Tem um T. Então, die Kinder pode ser o sujeito? As crianças veem? Não, não pode. Por quê? Porque se fossem elas veem, elas seria o sie lá, o último sie da tabela, cujo final é machen. Então, a frase seria die Kinder sehen die Frau. Mas não, é sieht, com T. Então, as crianças não estão vendo ninguém, minha gente. Quem está vendo é die Frau sieht, porque die Frau é as ies, que é a conjugação com o T no final. Então, a mulher vê as crianças, ou seja, as duas frases significam exatamente a mesma coisa. A mulher vê as crianças. A mulher vê as crianças. Mas, Lud, isso é possível? Que frase esquisita, por que foi escrito assim? Bom, isso são cenas de próximos capítulos, né? A gente pode analisar 1000 vezes por que eu coloco o de Kinder na primeira posição. Mas é mais para dar uma ênfase, tá? As crianças. Fala assim, nossa, a mulher tá vendo as crianças, não é o cachorro, não. Ela tá vendo as crianças, para dar essa ênfase. Mas,
Dando essa ênfase ou não, tá? Dando essa ênfase ou não, a frase é: a mulher vê as crianças, seja de Frau sieht die Kinder, seja de Kinder sieht die Frau. Loucura, né? Loucura. E se eu disser, por exemplo, die Frau laden wir ein. Die Frau laden wir ein. Einladen significa convidar. É o verbo, convidar. Aí eu analiso o EN no final do meu verbo. EN no final do meu verbo. Se é EN no final do meu verbo, die Frau pode ser o sujeito? Não pode, gente. Por que die Frau não pode ser o sujeito? Porque die Frau teria T no final. Teria T no final, já que die Frau é es e es. Então eu vou olhar depois do verbo. Depois do verbo eu tenho via. Olha, via significa nós. E a conjugação do verbo para nós é com EN no final. Então, laden, o sujeito, quem está convidando somos nós. Nós convidamos a mulher. Die Frau laden wir ein significa nós convidamos a mulher. Não a mulher nos convida. Sacou? Então, analisando o verbo, isso não vai resolver 100% dos seus problemas, mas vai resolver bastante, eu te garanto. Você vai conseguir achar o sujeito. Então, é isso aí, essa dica aí para te ensinar uma técnica, né? Uma das técnicas para achar o sujeito. Mas pense sempre nisso. O sujeito pode estar ou antes do verbo ou depois. É difícil porque normalmente em português a gente está esperando que ele esteja antes, mas não, ele pode estar depois também, tá bom? Então, isso é tudo por hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau!